Gente, tem um ditado popular que diz assim: o tempo vale ouro. Porque o tempo hoje em dia, a gente passa tudo tão rápido, né? A gente às vezes nem vê a hora passar, não vê os minutos passarem, não vê os dias passarem, não vê os anos passarem, o tanto que a hora passa, voa, passa rápido. E eu quero dizer para você que o tempo que você parou ontem para escrever, para me desejar parabéns, para me ligar, para orar comigo, enriqueceu a minha alma, me deixou tão mais rica, tão mais milionária. Eu fui abraçada pelo Espírito Santo através da sua vida. Então, eu quero agradecer de coração a você que parou um pouquinho e me deu um pouquinho do seu tempo para desejar parabéns para mim. E eu tenho certeza de que todos os seus, a sua oração, o seu desejo para a minha vida entrou no coração de Deus e Ele vai realmente me abençoar, porque vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, me acompanham aqui há tantos anos, amigos de longas datas que caminham comigo, que demonstraram através de palavras e de orações o quanto me amam, e eu me senti muito especial ontem, tá? Muito obrigada, vocês são incríveis, ó, um cheiro e um abraço na alma, porque vocês fizeram muita diferença no meu dia ontem. Muito obrigada. Obrigada, Catiúcia. Provérbios 4, 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Hoje em dia a gente tem tanta sabedoria, né? A gente sabe tantas coisas. Tem o TikTok virou o novo Google, né? Tudo que a gente precisa, a gente fala lá, digita lá, tudo tem alguma coisa, tem um vídeo ensinando. Tem o próprio Google, tem YouTube, tantos Instagram, tantas fontes de sabedoria. Nós somos tão bombardeados de sabedoria. Se a gente parar um pouquinho, a gente se focar nas nossas habilidades, a gente vai saber que de tudo a gente sabe fazer um pouco. Nós somos tão bombardeados com informações que de tudo a gente sabe um pouquinho. Mas aqui no versículo de Provérbios 4, 5 está falando assim: procure obter sabedoria e entendimento. Separa a sabedoria do entendimento. Nem sempre a pessoa que sabe tudo, ela entende as coisas. Eu estava lendo esse versículo e me lembrei que eu sempre fui péssima em matemática. Péssima. E na minha sala tinha uma menina que ela sempre tirava 10 em matemática. 10, e ela assim ainda corrigia o professor. E eu fui conversar com ela e pedir ajuda, né? E tudo. E essa menina, eu não sei, acho que ela sabia mais pra ela, sim. Ela não sabia passar o conhecimento dela, mas ela sabia muito. Mas ela lutou pra me ensinar. Ela me amava muito e ela se esforçou muito. Gente, eu não sei o que acontece a matemática aqui, ó. Não sei se com vocês é assim, mas eu não conseguia entender a matemática. Eu não conseguia aprender matemática. Era uma barreira muito grande. Era não, ainda é. Eu não entendo matemática. Mas eu me lembro que eu fiz uma coisa uma vez. Eu peguei exercícios e decorei os exercícios. Decorei o padrão das perguntas e o padrão ali, e decorei aquele estilo, aquele padrão. E eu me lembro que fazendo o exercício, eu acertei o exercício fazendo isso. Então eu pensei, se eu decorar e for mais ou menos o mesmo estilo de pergunta, eu vou acertar, eu vou conseguir. E eu comecei a fazer isso. Eu estudei, decorei os padrões, decorei a fórmula, decorei. Tirei 0. Porque a questão não é você aprender, não é você decorar. Se eu não tiver o entendimento de como desenvolve aquela fórmula, eu não vou conseguir acertar. E eu percebi que todas as pessoas que estudam matemática, a partir do momento que elas entendem o que acontece ali, se torna algo simples. Mas
eu não fui, assim, eu não tive não tive o privilégio de ter esse entendimento na matemática, sabe? Eu sou mais de humanas mesmo. Para mim, eu acho mais fácil ler pessoas, estudar pessoas. E já pessoas que às vezes são expert em matemática, entendem matemática, não entendem o ser humano, não entendem as reações humanas. Então, eu não preciso ficar triste, eu não sou só eu que tenho essa dificuldade de entendimento. E aqui, Provérbios fala que separa a sabedoria do entendimento. Então, nós temos muita sabedoria, nós adquirimos muito entendimento, mas por que Deus separou o entendimento da sabedoria? É porque não adianta você estudar teologia. Não adianta você estudar, buscar sabedoria, gastar dinheiro com sabedoria e investir em sabedoria se você não estiver próximo à fonte do entendimento. Porque a sabedoria, ela não te dá poderes para ver todo o cenário completo, o quadro completo. Sempre quando nós estamos em nossas dores, lutas, quando nós estamos nos nossos desafios, a gente só tem sabedoria sobre o que a gente vê ou o que a gente ouve. E como diz lá o filósofo, existe mais entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Então, às vezes você vê a reação e a atitude das pessoas, você não entende por que as pessoas agem daquela forma. Mas Deus que fez cada um de nós, Ele entende o porquê que teve aquela reação, o porquê que seu marido teve essa reação agressiva ou essa reação omissa, o porquê que seu chefe, ele é dessa forma. Porque não adianta só você pode conhecer uma pessoa, você ter sabedoria sobre aquela pessoa anos e anos. Um dia ela vai te surpreender com uma atitude que você nunca imaginou. Por quê? Você não tem todo o entendimento sobre a vida dela. Por isso que aqui fala assim, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Porque Deus, Ele é que dá a revelação do entendimento que a gente precisa para que nós vivamos a nossa história. Com o mínimo de sofrimento possível. Por que às vezes fica pesado? Por que nós ficamos arrastando correntes, arrastando pessoas, arrastando problemas e fica pesado e a gente quer desistir da nossa vida porque a gente não aguenta mais? Porque você tem sabedoria, você tem todo o conhecimento, mas você não entende o porquê que as coisas estão acontecendo com você. Você não tem o entendimento. Por isso é que você precisa estar perto do Criador. Estar perto daquele que te criou. Porque Ele não vai deixar você sozinho. Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu já passei por esse lugar que você passou. E eu venci. E com a minha presença te acompanhando, você também vai vencer. E muitas vezes nós enfiamos os pés pelas mãos, porque nós confiamos no que a gente está entendendo. E às vezes o que a gente entende leva a gente por caminhos de morte. Porque lá em Provérbios diz, o texto fala assim, os caminhos do homem parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Os caminhos, os planos, a resposta certa para a sua vida, acho que é Provérbios 16:1 ou 15:1, fala assim, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa está nos lábios do Senhor. Porque Deus tem o entendimento de todo o contexto que a gente está vivendo. E lá em Salmos 25:14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o buscam, os quais Ele revelará a sua aliança. O que quer dizer aliança de Deus? Toda vez que aparece aliança na Bíblia, é um concerto que Deus está fazendo, é uma promessa que Deus faz com o homem, é uma estrutura onde vai sustentar o homem. Então, toda vez que aparece aliança na Bíblia, é um concerto, é uma promessa de Deus. Então, fala assim, o Salmo 25:14, trocando em miúdos, você quer saber, ter o entendimento, você precisa ser íntimo de Deus. Você precisa ter um relacionamento com seu Deus. Porque Ele vai revelar para você
o que Ele tem de promessa para sua vida, o que Ele tem de conserto lá na frente para sua vida. Em Coríntios 4:4 fala assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, mas para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Deus nos criou a imagem e semelhança dele para revelar a glória dele no mundo, na terra. Nós somos portadores da boa notícia do Evangelho. Mas aqui fala que o Deus do século está cegando os descrentes e impedindo que essa luz da glória de Deus seja manifestada na imagem de Deus. Nós somos a imagem. E o que é que tem cegado o entendimento dos... Nós temos estado com a nossa fé diminuída. Temos sido descrentes, porque nós temos crido mais no poder do Deus deste século do que no poder que existe no nosso Deus, no nosso Pai, no nosso resgatador. Quantas vezes o seu coração tem temido pelos seus filhos? Você fala, como é que meu filho vai viver neste século, nesse mundo? Eu tenho que mudar de país, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que sair daqui, eu não vou dar conta de criar meus filhos. Você está cego. O seu entendimento está cego pelo Deus do século. Você está retraído, você está encolhido com medo, e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus te trouxe para este lugar. Este lugar que você está é a terra prometida. Só que a terra prometida, onde mana leite e mel, existem problemas, existem dificuldades. Quando você veio para estar neste lugar que você está hoje, você chegou tão feliz, estava tão alegre, tão realizado. Só que essa alegria, essa felicidade, tem problemas que residem aí, tem dificuldades, tem lutas. E às vezes porque dói. O sofrimento a gente não quer, a gente não quer sofrer. Então qual é o Deus do século que tem cegado o nosso entendimento? A sabedoria. A gente está sabendo muito, lê muito, fica bem informado de tudo e começa a se informar de tudo que está acontecendo no mundo, de tudo que está acontecendo em Brasília, de tudo que está acontecendo na política. A gente está tão bem informado. E aí o nosso entendimento é cegado justamente pelo que a gente está buscando de sabedoria e conhecimento. Porque tanta gente está sabendo tanto e tem se afastado de Deus, tem se afastado das palavras de Deus. E aí as palavras do mundo cegam o seu entendimento, as palavras do outro, do filósofo tal, do psicólogo tal. Ah, tem o TDAH, todo mundo tem TDAH, e aí todo mundo tem TDAH, e aí todo mundo é autista, todo mundo é isso, todo mundo é trans, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, e todo mundo começa a desesperar. E não sabe, fica perdido como viver nesse mundo. E se você não se afastar das palavras santas de Deus, você vai saber que Ele é maior do que qualquer problema que você tenha. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ah, mas olha o pecado, não sei como é que fala, não sei como é que faz, eu não sei como é que... Não se afaste das palavras, não se afaste da palavra, não se afaste da comunhão, da intimidade. Restaure esse seu relacionamento com Deus. Comece a buscar incessantemente a presença dele, você vai parar de ter medo. Vai parar de tomar decisões baseado no medo de tudo que está acontecendo e vai começar a tomar decisões baseados no entendimento que Deus vai derramar no seu coração sobre todas as coisas. Você vai olhar toda a situação que está acontecendo e você vai falar: onde abundou o pecado, a graça de Deus superabunda. Só que nós não temos esse entendimento e começamos a apavorar. E começamos, como Igreja de Cristo, a ter o mesmo discurso das pessoas que não conhecem a Deus. Elas estão com o conhecimento cego. E você também. Porque você começa a ficar com medo de viver, com medo de falar, com medo de tudo. E você quer fugir dessas situações. Porque você falta entendimento. Você não sabe como viver neste tempo. Você não sabe como viver no seu trabalho. Você não sabe. E você é imagem e semelhança de Deus. A glória dele é para ser refletida em mim e em você, para que aqueles que estão se perdendo
consigam enxergar a glória de Deus e serem resgatadas e salvas do seu caos. Mas nós não temos tido a intimidade com o nosso papai. E aí o que acontece? Estamos surtando igual todo mundo. A Igreja de Cristo tem que tirar os olhos da sua dor e entender que aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele está trabalhando. Sabe? Ruth 1, de 1 a 3, conta a história de Elimeleque. Se você olhar para a história na Bíblia, toda vez que um servo dele ia sair de algum lugar, precisava sair de um lugar para o outro, ele ia sobre uma palavra de Deus. Os profetas, sai daqui, vai para lá. Abraão, sai da tua terra. Ia sob uma palavra. E se você for ler Ruth 1, de 1 a 3, você vai ver que Elimeleque, ele conhecia a Deus. Ele adorava a Deus, ele tinha esse conhecimento. Só que o entendimento sobre Deus, sobre as coisas que ele não tinha. Porque ele ficou apavorado, porque naquela época veio uma grande fome sobre Israel. E ele descobriu que em Moabe as pessoas estavam prósperas, prosperando. E o que Elimeleque fez? Não diz que Deus mandou ele ir para Moabe. Não diz também que Elimeleque perguntou para Deus se ele deveria ir para Moabe. Simplesmente ele teve o conhecimento de que lá estavam sendo prósperos, não tinha fome. Ele pegou a família e ele foi para lá. Por quê? Ele queria proteger sua família, ele queria proteger sua casa, ele queria proteger. Mas a primeira coisa que aconteceu com Elimeleque, quando ele chega em Moabe, ele morre. Vocês entendem? Que ele tinha todo um conhecimento sobre Deus. Mas quando as coisas ficaram difíceis, ele pegou a família dele para proteger e tirou daquele lugar. Às vezes Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós temos uma intimidade com Deus, Ele revela os segredos que estão no coração dele. E muitas vezes Deus vai dizer, olha, fique no seu lugar, não se mova. Porque este lugar, eu vou usar todas as coisas que são ruins que estão acontecendo e boas para te abençoar, para te sustentar. Porque imagina, se o povo que Deus escolheu estava tendo uma grande fome, por que Deus não mandou todo mundo ir para Moabe? Já que lá não tinha fome. Porque Deus ia sustentar o povo. A fome, o problema, a dificuldade vem. Mas nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que ter esse entendimento de que Deus vai estar sustentando e suprindo. E que vai usar todas as coisas para contribuírem para o nosso bem. Nós só temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. E Ele entende todo o contexto. Acabou, por fim, que Elimeleque morreu e os 2 filhos dele se casaram. Depois passou 10 anos, morreram também. E sobrou só as noras e a esposa de Elimeleque. E o que Noemi pensou? Eu vou voltar. Eu era feliz e não sabia. Quantas decisões que nós tomamos baseados no nosso medo, na nossa angústia, no nosso desespero. E nós tomamos essas decisões e escolhas sem consultar Deus, sem orar, sem nos derramar e falar, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não tenho entendimento, mas o Senhor tem. Então derrama esse entendimento sobre mim, eu tenho que ficar ou eu tenho que sair? Eu tenho que falar ou eu tenho que me calar? Provérbios 2:6 fala, porque o Senhor dá sabedoria, é o que dá sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Porque nós não temos o entendimento, porque nós não enxergamos o interior das pessoas. Você não estava presente quando você não estava naquela reunião que falaram de você. Você não estava presente naquela conversa onde as pessoas estavam falando sobre você. Você não sabe se alguém estava falando mal ou estava falando bem.
E muitas vezes Deus fala no seu coração, revela no seu coração que você tem que se aquietar. E você fica tão desesperado que enfia o pé pelas mãos tomando decisões que desagrada o coração de Deus. Por que desagrada o coração de Deus? Porque é caminho de morte para você. Se você prestar atenção, tudo que na Bíblia diz que é pecado é porque faz mal para o nosso corpo. Tudo que a Bíblia diz que é pecado, e se você for ver a raiz de tudo isso, é porque nos traz morte. Porque Deus nos ama tanto, que Ele nos quer perto dEle para parar de fazer escolha errada. Porque você olha, você não entende, mas Deus derrama entendimento. Deus derrama um entendimento sobre você. Provérbios 3, 5 a 8 para terminar essa live. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Teme o Senhor e afaste-se do mal. E então você terá saúde para o corpo e saúde para os ossos. Tantas pessoas arrotando sabedoria na internet, na vida, na história. Só que tão pouco entendimento sobre como realmente são as coisas. Porque nós não temos como saber o que passa na cabeça de todas das pessoas. Até na nossa própria mente. Quantas vezes coisas que você abominava e hoje você está fazendo achando que é normal. Então, você não conhece nem a si mesmo, você não tem nem entendimento sobre si. Quantas vezes você fala uma coisa e fala, mas eu não entendi por que eu fiz isso. Uai, eu não sei por que eu falei isso. Mas aquele que tem todo o entendimento, é ele que é a sua fonte de sabedoria, conhecimento e entendimento. Então, se você está com seu coração angustiado nessa manhã, derrame-se agora diante do Senhor e diz, Senhor, não estou entendendo o porquê. Lembra da história de Elimeleque? Quando Noemi voltou, não tinha mais fome. E o mesmo povo que estava lá quando ela fugiu, estava lá. E Deus sustentou aquele povo ali. Estavam todas ali, as vizinhas de Noemi estavam todas ali. Não morreu ninguém. E Elimeleque, com a força do seu braço, por causa das coisas das notícias, ele se desesperou e tomou decisões erradas. E às vezes é isso que acontece com o nosso coração. Para de se desesperar. Para de ficar aflito com tudo que está acontecendo. E você falar, eu não sei o que vai ser do meu filho, não sei o que vai ser de mim. Confia no Senhor. Salmo 37, confie no Senhor. Habita na terra. Vive sua vida aqui na terra. E alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Da palavra de Deus. Para você ter o seu conhecimento sobre as coisas de acordo com o conhecimento de Deus. Alguém te ofendeu, alguém te magoou, isso não vai cair no seu coração, isso não vai criar raízes dentro de você, porque Deus vai te revelar o entendimento de o porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma. A maldade, ela não vai entrar no seu coração, porque a maldade é você vai deixar com que a maldade, a atitude ruim das pessoas fiquem somente nelas. Em você está o Espírito Santo de Deus te dando entendimento sobre o porquê de todas as coisas e a razão de todas as coisas. Confie no Senhor. Não confie no que você está entendendo. O que você está entendendo, o que você está vendo é passageiro, vai passar. E aquilo que você não entende, aquilo que você não vê é eterno. Porque essa leve e momentânea tribulação que você está passando, você pode olhar, não é leve nem é momentâneo, faz tempo que eu estou nisso, mas para Deus é leve e momentâneo, porque o peso da glória que Ele quer derramar na sua vida é tão grande que quando passar esse furacão na sua vida, você nem vai lembrar. Às vezes você vai olhar e falar, gente, Deus ouviu minha oração e eu não tinha percebido. É assim que Deus faz, é assim que Deus é. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento. Nos ajude, Pai, a ter uma conexão com o Senhor tão forte, que nem uma sabedoria humana possa nos amedrontar, possa nos encolher a um lugar miserável de fuga da realidade da nossa história. Porque tudo na nossa história
é o Senhor que permite. E se vem o dia mau, junto com o dia mau, vem a tua presença nos dar refrigério no nosso caos e fazer os milagres que precisamos no nosso caos. E em nome de Jesus, agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curada em nome de Jesus. Sandrinha, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te abrace, tire toda essa dor desse processo e te ajude, te ensine o que fazer, o que escolher neste tempo de dor, em nome de Jesus. E que se a sua dor é na alma, seu coração está aflito, seja curada e seja liberta de todas as suas prisões emocionais nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque vai ficar salvo aqui no Instagram. Tchau, gente. Obrigada pela presença de vocês. Bom feriado para vocês.